Deus abençoe você, amém? Graças a Deus por você que está aí do outro lado, me ouvindo, que você possa se alegrar no Senhor, porque Ele é fiel. Apesar das nossas falhas, dos nossos erros, né? Porque nós falhamos, muitas vezes erramos, pensamentos, atitudes, mas Ele continua fiel. Eu tenho uma palavra de Deus para você. No Evangelho de São Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, narra a história de um cego que se chamava Bartimeu, filho de Timeu. Ele era conhecido como filho de Timeu e nós sabemos que naquele tempo, até nos dias de hoje, por exemplo, aqui onde eu estou, em um meio pequeno, toda gente, quando vai dar alguma informação referente ao nome que você está à procura, eu conheço fulano, que é filho de tal, e que mora em tal lugar. É assim que eles passam a referência, eles fazem essa conexão. E naquela época não era diferente, eles faziam esse tipo de conexão. Então eles ligaram Bartimeu como filho de Timeu, ou o pai dele era Timeu. Só que esse homem, Bartimeu, ele tinha uma deficiência física, ele não podia ver, ele era um mendigo, ele não conseguia enxergar, e por ser, ter essa deficiência, ele não conseguia trabalhar, ele não tinha possibilidade de trabalhar. Então o que ele fazia? Pedir esmolas, que era a única solução para sobreviver, e aquilo que entrava, aquelas moedinhas ali, aquilo que ele recebia diariamente, era o sustento dele. Só que aquele dia foi um dia diferente, porque Jesus e os seus discípulos, eles entraram em Jericó. Só que chegou um momento que eles saíram de Jericó e a palavra diz assim que o cego Bartimeu, ele estava à beira do caminho. Por quê? Porque ele estava num ponto estratégico, né? É bobo daquele que não está num ponto estratégico. Na minha vida, na sua vida, tem que ser igual. Eu tenho que estar em lugares estratégicos, porque se eu não estiver em lugares estratégicos, não vai funcionar. Em tudo na vida você tem que ter estratégia, sabedoria da parte de Deus. E ele era estratégico. Porque Jericó era uma cidade muito fértil. Em qual sentido? Era algo que passava ali muitos comerciantes, e depois era um lugar onde não só passava comerciantes, mas era um lugar assim de agricultura, era um lugar de cultivo, que é conhecido como a cidade das palmeiras. Era um lugar que não só passava comerciantes, era um lugar turístico, onde as pessoas passavam, onde as pessoas visitavam, e ele estava no lugar onde as pessoas transitavam. Então, se ali tinha muito movimento, para ele era ainda melhor, porque se passava muito movimento, era sinal que entrava muita coisa também para ele em questão financeira. Só que naquele dia as coisas elas mudaram. Em qual sentido? Porque Jesus, ele entrou em Jericó. Ele estava em Jericó, mas os seus discípulos. Só que ele saiu, porque ele tinha o que fazer, ele já tinha feito lá. E ele saiu da cidade de Jericó. E a Bíblia diz assim, e Bartimeu, ele estava sentado à beira do caminho. Pronto. Se ele estava sentado à beira do caminho, ele provavelmente, porque ele tinha deficiência visual, mas ele não tinha essa deficiência, ele escutava muito bem, a audição dele era muito boa, e ele ouviu falar que Jesus estava em Jericó. Só que nós entendemos, como Jericó é muito antiga, é uma das cidades mais antigas da Bíblia, com certeza, de geração em geração, isso foi falado, que o Messias ele viria, que o Messias passaria por lá, e ele com certeza ouviu isso. E ele atribuiu, ele colocou isso no coração. E o que acontece? Acontece que quando ele ouviu falar o nome de Jesus, ele reconheceu logo. Esse é o Messias que meu pai provavelmente falou, que o meu avô, o meu bisavô, algum parente próximo dele havia comentado. Então ele pensou com ele, eu não posso perder essa oportunidade. Eu não posso perder essa, porque era a última oportunidade dele. Ou ele clamava por Jesus naquele momento, ou ele ficaria cego para sempre e ele ficaria deficiente para sempre. Deficiente no sentido não só cego visualmente, mas deficiente para trabalhar, para conquistar com a força do seu braço, com a força das suas pernas. Então ele faz assim, Jesus, e gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E ele gritava, Jesus, olha como ele reconhece, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Jesus ouve.
Jesus para, a Bíblia fala assim que Jesus, ele para. E ele diz assim, vai chamá-lo. Eles chegam até o cego, né? Olha, tem bom ânimo, ele te chama, levanta, ele te chama. E Bartimeu, opa, essa é a minha oportunidade. Se ele está me chamando, é porque ele vai fazer algo. Porque quando o Senhor nos chama, ele está dizendo para você, eu quero fazer algo na sua vida. Quando Deus coloca um propósito no nosso coração, ele está dizendo, eu quero fazer algo na sua vida. Deus nunca nos chama em vão, não chama só por chamar, bem dizer assim, entendeu? Olha, eu vou chamá-lo e depois deixa ele vir e depois não faz nada. Não. Deus, quando te dá uma missão, meu querido, é para você ir até o fim. Ele está com você, ele vai te ajudar e ele vai fazer um grande milagre se for impossível para você. E para Bartimeu, era impossível. Como, gente, ser cego? É mesmo um milagre de Deus. Não tem como falar assim, mas né, nesse tempo de hoje, você vê que as pessoas que têm problemas visuais, elas não conseguem. Né? Agora com a tecnologia, com a inteligência artificial, começa a notar, né, a forma mais evolutível das coisas, evoluídas, mas não naquele tempo. Ou era Deus, ou continuava sempre no mesmo problema. Então deixa eu falar uma coisa para você que está me ouvindo aqui nesse dia. Escute uma coisa. Ele não perdeu a oportunidade. Jesus chama. Tem bom ânimo. Ele te chama. E eu posso usar essa analogia aqui, né? Eu vou fazer uma analogia para você entender o que Deus está falando com você. Ele te chama para você não temer. Ele te chama porque ele está garantindo para você que ele vai ser fiel com você e ele pode realizar o que está no teu coração. Porque Jesus, ele chega até Jesus e Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Né? O que você precisa de mim? Vai dizer que Jesus não sabia. Jesus sabe todas as coisas. Ele é onisciente, sabe de tudo. É por isso que eu falo que a palavra declarada, ela tem poder na nossa vida. Você tem que declarar a palavra na sua vida. Declara a palavra. O que Deus está pedindo para você declarar? O que Deus está pedindo para você mudar? O que Deus quer mudar na sua vida? Mas comece declarando a palavra. Porque o próprio Jesus queria ouvir da boca de Bartimeu. Senhor, que eu possa ver. Eu quero ver. Ele poderia ter pedido dinheiro, alguma coisa? Claro que poderia. Ele já estava habituado. Ele já estava habituado a fazer isso diariamente. Só que Jesus queria ouvir uma palavra declarada da boca dele. O que queres que eu te faça? Jesus, filho de Davi, eu quero ver, quero enxergar. E a palavra diz assim que Jesus faça conforme a tua fé. E ele voltou a ver instantaneamente. Naquele momento, o milagre aconteceu. Olha, escute uma coisa. Eu não sei que horas que você vai me ouvir. E nem sei onde que você vai me ouvir. Mas se essa mensagem chegou até você, escute isso que o Espírito Santo está falando para você. Quando ele te chama, ele garante. Quando ele pergunta para você, ele está perguntando para você, o que você quer que eu faça? E eu sei que você tem aí respostas dentro de você. Talvez tem pessoas que estão falando assim, Senhor, eu quero que o Senhor mude o meu casamento. Senhor, eu quero que você transforme a vida do meu cônjuge. Senhor, eu quero que o Senhor cure o meu filho, ou cure a minha mãe, cure o meu pai. Senhor, eu preciso de uma porta, um trabalho, uma porta de trabalho. Senhor, eu preciso que o Senhor mude a minha vida financeira, me dê estabilidade financeira. Não sei. Eu sei que tem vidas aqui que cada um tem um problema. Todos nós temos problemas, uns mais graves que os outros, sim, mas todos nós temos. Então Jesus, ele está chegando para você, ele está falando assim, meu filho, minha filha, o que você quer que eu faça na sua vida? O que você está pedindo para mim? Mas você pode responder, Senhor, tu sabes que eu preciso. Bartimeu não respondeu assim. Bartimeu foi direto. Deixou a capinha dele lá, nem quero saber de capa, né? Porque aquilo era onde ele sentava ali para pedir as esmolas. Deixou a capa dele lá e não. Eu quero ver, eu quero enxergar. E você, tem algo aí que você tem falado no particular com Deus. Senhor, eu preciso disso.
Eu preciso que o Senhor faça um milagre nessa área da minha vida. É de um grande milagre mesmo que eu preciso, porque eu já tentei, eu já fui atrás, eu já movimentei, eu fiz o que eu podia fazer, né? Eu movimentei com os meus pauzinhos, mas não funcionou. Imagina a felicidade daquele homem. Sabe o que é voltar a ver? Feche os seus olhos por um instante. Tudo escuro à sua frente. E de repente ele abre os olhos e começa a enxergar. E engraçado que ele ficou tão feliz e ele começou a seguir Jesus. Vou seguir aquele que mudou a minha vida. Se você está me ouvindo é porque você crê no poder de Deus. Se você está nessa mensagem é porque você está buscando uma palavra de Deus. Senão você não estaria aqui. Você estava lá escutando outras coisas, ouvindo coisas que não agrega nada, mas você estava ouvindo por ouvir, certo? Mas você está buscando uma palavra de Deus. Ei, Jesus não mudou, não. Nós aqui somos incrédulos. Diante das adversidades, nós muitas das vezes pensamos que o Senhor não vai fazer. Ah, não, ele fez lá tempos atrás. Ele agora não vai fazer nada. Ele não mudou. Ele está vindo até você. Ele está parando aqui. Ele está perguntando para você, mas o que é? O que você quer que eu faça? Senhor, tu sabes. Eu quero ouvir da tua boca. Comece a pronunciar. Em vez de você abrir a sua boca para reclamar, que nada dá certo, que eu oro e nada acontece, que as coisas só acontecem na vida dos outros, nunca acontece na minha vida. Em vez de você fazer isso, deixa eu te dar um conselho. Ore ao Senhor de todo o teu coração e fala, Senhor, eu sei que a minha fé nesse momento está sendo muito pequena, mas a palavra diz que se eu tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, o milagre acontece. Se eu falar para essa montanha se mover e se lançar, se precipitar lá no mar, ela vai se lançar no sentido figurativo da coisa, ou dizer que aquilo que é impossível acontece. Então você vai parar de comparar a sua vida com a vida dos outros, né? Eu sempre falo, o jardim do outro parece ser mais bonito. Aqui uso o termo da relva, né, que é a grama. A grama do vizinho parece ser mais verde do que a sua. Parece. Mas quando você chega lá, sempre tem alguma coisa que não está bem. Então a gente tem que parar de comparar a nossa vida com a dos outros e falar, não, eu vou focar na minha vida, porque Deus me chamou com um propósito. Eu não estou aqui nessa terra por estar. Deus me deu talentos, Deus me deu capacidade. Estava também ouvindo um vídeo de uma moça, que ela falava assim, achei interessante que ela falou assim, Deus fez o passo para voar, Deus não fez o passo para nadar. Gênesis fala sobre isso, sobre a criação do mundo, a criação do homem, de todo ser vivente. Então você observa uma ave, Deus fez ela para voar, ela não precisa aprender a voar, porque ela já nasceu com esse instinto de voar. O peixe não precisa você ensinar a nadá-lo, ele já nasceu para nadar, entendeu? Você não vou dar aula de natação para os peixes. Não, eles já sabem. Deus os fez assim. E o homem? O homem Deus fez para governar. O homem Deus fez para dominar a terra. Porque o diabo ele é mentiroso. Ele vai falar para você assim, não, você não tem capacidade para isso. Você é muito fraquinho para isso. Desiste disso que isso. Você pode desistir disso que você não tem capacidades. Todo mundo à sua volta tem, menos você, porque ele é o pai da mentira e ele vai te enganar. Aí você começa a colocar isso na cabeça. Não, eu não nasci para isso, não sei o quê, mas você sabe que tem talento para isso. Você sabe que se colocar isso na sua mão, você sobressai, comparado com outras pessoas, você é o melhor. Porque, por isso que a gente tem que descobrir o talento que Deus nos deu aqui. Porque cada um tem. Cada um de nós tem um talento. Cada um de nós temos aqui um talento aqui dentro de nós. Você tem que descobrir o seu. Porque o dia que você descobrir o seu, você vai sobressair. É aí que você vai prosperar. É aí que você vai se mover do lugar. Sabe por que muita gente está parada e não sai do lugar? Porque quer ser como um peixe e não nasceu para ser peixe. Quer ser como uma ave e não nasceu para ser ave. Há muita gente, por exemplo, quer ser médico, mas não consegue ver sangue. Ei, essa área não é para você. Você quer ser advogado, mas você nem tem que ter vergonha de estar lá à frente, de defender a causa do seu cliente.
Ou você não tem paciência com aquilo. Tem pessoas que no meio burocrático, por exemplo, não conseguem, não gostam de trabalhar com papéis. Tem pessoas que adoram cozinhar. E se perguntar para mim assim, você gosta de cozinhar? Eu não gosto de cozinhar. Eu cozinho porque é preciso cozinhar. Mas falar assim, vai ser uma grande cozinheira. Eu estou mentindo porque eu não gosto. Entende? Eu cozinho bem? Cozinho. Eu, fim de semana, adoro cozinhar para minha família? Gosto de cozinhar para minha família. Tenho amor em fazer isso. Mas se for todos os dias para trabalhar na cozinha, não serviria para mim. Ei, já trabalhei no início, quando tinha lá meus 20 anos, eu trabalhei em uma fábrica na Irlanda de bolos, de pães, de bolos. E gostava daquilo que eu fazia. Eu trabalhei lá, trabalhei 2 anos nessa fábrica e eu gostava daquilo que eu fazia. Mas não era aquilo. Entende? Eu, se fosse a vida toda mexer com isso, não ia funcionar. Porque aquilo que a gente não faz com amor, não vai fluir. Você está numa profissão que você não faz por amor, não vai fluir. Ontem eu estava até falando com umas mães sobre isso, porque há profissões e mais profissões. E há pessoas que gostam daquilo que faz e faz por amor, outras só fazem por dinheiro. Eu vou ser um doutor porque o doutor ganha muito bem, mas não tem amor. Você pode ver que tem médicos que são arrogantes com seus pacientes. O paciente já não está mal, né? Vai no médico não é porque quer, porque gosta, é porque precisa. Chega lá, o médico trata o paciente miseravelmente mal. Por quê? Porque não tem amor à profissão. Se formou por formar, porque é uma profissão bem vista, é uma profissão respeitada, todo mundo respeita, ganha bem e tal. Você tem que encaixar aonde Deus te chamou. O dia que você descobrir, se ainda há pessoas aqui que não descobriram o talento, sabe que tem, mas não investiram naquilo que Deus tem colocado no coração, você vai ser frustrado, você vai ser revoltado, você vai trabalhar por trabalhar, você não vai gostar daquilo que você faz, que você está fazendo, e a vida não vai fluir em paz. Gente, tem coisas que são coisas simples, mas você gosta daquelas coisas simples. E o que acontece? Você está em paz, você faz com amor. Quantas pessoas que eu conheci que fazem as coisas com amor e é diferente, a fluidez é diferente. Então, eu entrei nessa história de Bartimeu, você que está me ouvindo e que vai me ouvir, para entender uma coisa, que eu preciso descobrir o que Deus tem para mim. Se eu não descobrir ainda, eu tenho que descobrir. Eu, por exemplo, eu amo falar a palavra de Deus. Eu tenho prazer de pregar a palavra para você. Não é uma coisa obrigada. É porque não tenho muito tempo. Minha vida é muito corrida mesmo. Então eu faço o que eu posso, entendeu? Às vezes eu escrevo uma canção e posto aqui. Às vezes eu falo, não, entrego uma mensagem, eu entrego uma mensagem. Eu faço como o Espírito Santo orienta no meu coração. Se eu tivesse tempo para estar aqui todos os dias trazendo uma mensagem para você, nossa, quão gratificante seria para mim. Mas a gente tem que entender que, né, eu tenho filhos pequenos, eu tenho a minha empresa para administrar, depois a gente faz cursos, e os cursos também roubam muito o nosso tempo. Então, o que eu faço? Eu faço conforme o que eu consigo fazer. Mas de todas as coisas que eu faço, de todas as coisas que eu faço, a que eu tenho mais prazer é estar aqui pregando a palavra do Senhor. Porque esse é o talento, né? Isso é o que Deus me deu. Deus me deu o dom da palavra. E esse talento está dentro de mim. Essa capacidade Deus colocou dentro de mim. Então, você que está me ouvindo aí, o cego Bartimeu, ele descobriu naquele momento que era a oportunidade dele. E ele não podia deixar passar. Eu não posso deixar Jesus passar. E a palavra diz que ele parou de propósito por causa do clamor daquele cego. Tocou o coração de Jesus. Tem palavras que nós falamos que tocam o coração de Jesus. Ele ouve todas as coisas, ele vê todas as coisas. E talvez você falando, Senhor, me abençoa nesse trabalho. E ele está fazendo assim uma pergunta para você, mas você nem gosta desse trabalho. E você quer que eu te abençoe e prospere onde você não está bem? A gente é assim, né? A gente não gosta do trabalho.
dessa profissão. Deus está falando muito de profissão, porque talvez algumas pessoas aqui que precisam ouvir isso. Não gosta do que faz, vai chateado todos os dias para o trabalho e está pedindo para Deus abençoar. Não é melhor você falar assim, Deus, fecha essa porta e abre a porta que o Senhor sabe que vai encaixar com a minha vida e que eu vou fazer com excelência e com amor. A gente tem que fazer as coisas com excelência, como se que fosse para Deus, porque é para Ele, né? Tudo que a gente vai fazer para um patrão, né? Para o seu patrão, mesmo você não simpatizando, que tem coisas que é difícil, né? Cada pessoa tem o seu gênio, mas eu tenho que fazer com excelência, com amor, porque não é só para aquela pessoa, é para Deus que está acima de tudo. Ele está vendo tudo. Então, se eu dou o meu melhor, eu recebo o melhor. Se eu planto bem, eu vou colher esse bem. Então, o Espírito Santo está falando para você assim, Jesus, ele parou para ouvir o clamor daquele servo. E ele para aqui. Ele está perguntando para você, o que você quer que eu faça por você? Ah, Senhor, eu já falei tanto. Não, você não foi específico. Seja específico com o Senhor. Ah? Seja específico. Você tem uma pessoa aqui que está numa profissão, que até começou nessa profissão, e ela se dá bem, mas ela não tem poder aquisitivo para crescer, para movimentar essa empresa. E o Espírito Santo está falando para você assim, eu te darei poder aquisitivo para isso. E ele dá, viu? Há muita coisa que eu tenho hoje, eu não tinha. Não tinha sequer. Quando eu saí do Brasil, eu não tinha condições nem para pagar meu passaporte, para vocês verem a situação tão difícil que era. Eu peguei dinheiro emprestado para sair do Brasil, que eu vim de uma família muito simples, muito humilde, mas eu sempre fui muito focada nas coisas que eu queria, e o foco faz toda a diferença. Se você for aquela pessoa muito oscilante, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Você tem que ter foco na vida, entende? Seja focado. Se você for focado, meu filho, você vence em qualquer lugar. Não é preciso nem ser você sair do Brasil. Se for para sair do Brasil, é porque Deus tem propósito para você fora. Porque eu saí do Brasil porque Deus tinha mesmo chamado para mim aqui no exterior. Mas, se você for focado, no Brasil você prospera. Então, tem pessoas que vão me ouvir, eu sei disso, que estão pedindo para Deus abençoar naquilo que não quer. Imagina se o cego Bartimeu, eu não vou pedir para ele curar, não. Não vou fazer isso. Eu vou pedir muito dinheiro para ele. Né, para ele, às vezes os discípulos aí carregam muito dinheiro, pode me dar aí um tanto e muda a minha vida? Ia mudar? Não ia mudar nada. Por um tempo até poderia comprar alguma coisa, mas abrir a visão é totalmente diferente, porque a partir do momento que eu vejo, eu consigo pegar, eu sei onde que eu estou passando, eu sei quem eu estou vendo, com quem que eu estou falando. A vida daquele homem mudou completamente. Então, para de pedir Deus para prosperar aquilo que você não quer. Você fala de boca para fora, né? Tem gente que fala assim por falar. Tem pessoas que falam por falar. Então, a palavra que sai da sua boca, ela tem poder. Ela tem poder. Escute o que eu estou falando para você. O que sai da sua boca tem poder. Por isso que há profetas e homens de Deus. Já viu quando um profeta abre a boca? Sai poder. Mesmo que a pessoa não aceite, não, sai poder de Deus. Já viu o profeta Elias? Quando aquele homem abria a boca, saía poder. Deus falava através do profeta. Então, há poder na sua boca, nas suas palavras. Então, pare de pedir a Deus para abençoar você naquilo que você não quer ser abençoado. Às vezes a gente só quer viver de aparência. Eu vou estar nessa profissão porque para fulano ver que eu estou bem e você não está feliz. Você não está. Lembrei agora de um testemunho de uma irmã que ela estava numa profissão, muito admirada, bem dizer assim, né? Só que ela dizia que não gostava daquilo que ela fazia. E o sonho dela era ser o quê? Dona de casa e cuidar de filhos. Aí você vai rir de mim e falar assim, que sonho é esse? Que sonho maluco. Gente, cuidar de filhos é uma bênção. Ter uma família é uma bênção. E tem mulheres que nasceu para isso, que gostam de cuidar de casa, gostam de tratar bem a família, gostam de tratar bem o filho, o marido, não é? Outras não. Eu já não gosto de estar... Tô com alergia, peço desculpa, mas eu tô com alergia.
Há outras que não, eu não nasci para estar em casa, nasci para trabalhar fora. E daí? Cada um o seu chamado. Eu ouço às vezes o ministério da Joyce Meyer, que ouve também, e gosto muito das pregações da missionária americana Joyce Meyer, que ela fala que ela não nasceu para estar em casa, tomar conta de filhos e marido. Não nasceu para cuidar de jardim. E ela tentou. E presta atenção, ela tentou. Ela tentou por várias vezes fazer um jardim, plantar frutos e disse que não nascia nada. Ela cuidou da família, cuidou dos filhos? Cuidou, porque foi o chamado dela também como mãe. Mas ela disse que não nasceu para estar ali todo dia fazendo comida, né? Porque o ministério dela é um ministério grande. Então ela tinha que ter o tempo todo voltado para o ministério. Então Deus capacitou ela ficou à frente do ministério e Deus deu condições para pagar outras pessoas para fazer aquilo que ela não foi chamada para fazer. Entende? Então Deus está falando com você assim. Você pode delegar também. Pode delegar, por exemplo, você não gosta de, não tem ali tempo para cuidar, da limpar a sua casa como você gostaria, porque você trabalha muito. Mas Deus vai te dar condições de você delegar esse trabalho para outras pessoas e você fazer aquilo que você gosta. Só que a gente tem que ter discernimento das coisas, há um tempo para tudo, e Deus vai te dar esse tempo, entende? Então a gente tem que pegar as oportunidades da vida. O cego Bartimeu era a oportunidade dele. Ele estava num lugar estratégico. Você tem que estar nesse lugar também. Tem que ter sabedoria. Então, para de pedir coisas para Deus que nem você mesmo quer. Para de pedir para Deus abrir portas e abençoar um lugar que você não quer estar por toda a sua vida. Que você sente que não é aí. Para também de ser oscilante, porque tem gente que é oscilante, como eu falei de início. Oscilante. Um dia quer ser empresário. Outro dia quer ser médico, um dia quer ser advogado. Não sabe qual profissão que quer. E no fim, não quer ser nada. Tem gente que não quer ser nada. Se for perguntar, não gosta de nada. Então, meu filho, você também não vai chegar a lado nenhum. Então, a gente tem que ter foco na vida. Entende? Aproveita as oportunidades que Deus está colocando no seu caminho. E quando Ele parar para te ouvir, porque Ele sempre para nos ouvir, quando Ele parar para te ouvir, saiba pedir. É o que a palavra de Deus fala. Vocês pedem e não recebem porque vocês não sabem pedir a Deus. É por isso que muitos aqui não estão sendo atendidos, porque não sabem o que é da vida. Um dia quer isso, outro dia quer aquilo, um dia pede isso. Aí você pede para abençoar aquilo que Deus não quer abençoar. Você pede para prosperar aquilo que Deus não quer prosperar. Você pede para Deus manter a porta aberta quando Deus já disse que fechou para você. E você fica assim, Deus não me ouve. Deus te ouve. É você que não sabe falar com Ele. Amém? Que essa palavra fique no seu coração. Eu espero que Deus tenha tocado no seu coração fortemente, porque eu sei que Deus tem os seus caminhos de falar. É tão bom quando nós ouvimos Deus falar conosco, não é? Eu às vezes, Senhor, eu preciso tanto que o Senhor fale. E uma mensagem dessa dá uma visão que às vezes a gente não está tendo. Tem coisas que a gente não está tendo. Agora a minha pergunta para você, você gosta daquilo que você faz? Eu gosto. Então Deus vai prosperar você naquilo que você faz. Você está feliz onde você está? Eu não estou. Então Deus vai fechar a porta e vai abrir uma porta que você esteja bem, porque Ele não quer que você carregue esse fardo pesado a vida toda. A gente está num lugar que a gente não gosta, está no meio de pessoas que a gente não se sente bem, tá a conviver infeliz, Ele não tem esse fardo para você. Sabia que às vezes a gente é que põe os fardos nas nossas costas e carregamos esses fardos? E Deus está ali cruzando assim os braços e olhando para você. Mas por que você está carregando tantos fardos se o meu é leve? Nós fazemos isso. Colocamos muitos fardos nas costas. Aí pegamos o problema de um. Aí entramos numa discussão com o outro. Aí você está num trabalho que você já é infeliz, arranja confusão. E você poderia evitar tudo isso se confiasse de todo o teu coração naquilo que Deus está orientando você. Mas se eu sair do meu trabalho, eu vou passar fome. Não, meu filho. Se Deus que está te orientando, você não vai passar fome. Não vai faltar nada na sua mesa. Creia nisso. Eu sei por experiência própria. Eu não estou falando testemunho dos outros, não. Quem já me segue aqui há um tempo já ouviu alguns testemunhos meus. Eu sei o que eu estou falando. Quando é Deus que te leva, Ele vai sempre te honrar. Vai. Tem os seus perrengues? Tem. Isso em tudo na vida. Vê, Isaac,
quando o Senhor disse para ele não descer no Egito e ficar na terra que ele havia mandado, ele ficou. E a palavra diz que ele plantava 1 e colhia 100. Só que teve os perrengues. Quais foram os seus perrengues? Os filisteus. Ele cavava um poço, aí eles viam que aquilo lá fluía, ia lá e ficava com o poço, tapava o poço. Aí ele cavava outro, ia lá, os filisteus tomavam posse. Tem os seus perrengues, mas em tudo que ele punha a mão, Deus prosperava. Então, se Deus está te dando uma ordem há tanto tempo, por que você está aí parado no tempo? Sabe o que eu admiro? Que tem pessoas que falam assim, vou esperar em Deus, vou esperar em Deus. Vou esperar em Deus. Esperar o quê? A gente tem que agir. A gente age esperando em Deus. Já ouviu falar isso? Você está agindo, mas está esperando em Deus. Em qual sentido? Eu estou fazendo a minha parte e no tempo certo, Deus vai abrindo as portas e eu vou passando por ela. Agora, você acorda, não trabalha, passa o dia todo em casa, sem fazer nada. Deus tem uma grande promessa da minha vida. Estou esperando em Deus. Aí você passa 10, 20, 30 anos da sua vida, você está na mesma casa, você está na mesma vida, você está na mesma situação. Aí você fala assim, Deus só é bom com os outros, não comigo. Não, Deus é justo com toda a gente. Mas a gente também tem que buscar. A gente tem que correr atrás dos nossos objetivos. Eu, olhando para a minha vida e comparando com a vida de algumas pessoas que eu já convivia uns anos atrás, vejo uma grande diferença. Mas qual a diferença? A diferença é que eu caminhei, enquanto essas estão sempre paradas à espera que Deus vai fazer algum milagre. Percebeu? Então, eu quero que você fique com essa palavra nesse dia. E se Deus falou no seu coração, põe aqui um amém, tá bem? Se Deus falou no seu coração, escreva aqui amém. E se sentir de Deus de compartilhar com alguma pessoa, né? Eu vou compartilhar essa mensagem também, amém. Faça como você sentir no seu coração. Que Deus abençoe sua vida ricamente, tá bem? Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um beijo do seu coração. Amém.